Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é apaixonada por histórias de amor intensas, marcantes e inesquecíveis, esse vídeo com certeza é para você. Hoje eu vou indicar 5 livros que toda mulher romântica precisa ler e precisa conhecer essas histórias de amor. Eu quero começar essa lista por um livro maravilhoso e que, se você é romântica, você precisa ler, que é Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Esse é um romance curto, mas com uma profundidade emocional gigante e conta a história de um amor efêmero. O protagonista é um sonhador e solitário que se apaixona pela personagem Nastienka, mas essa moça infelizmente já está apaixonada por outro rapaz e está à espera dele. Essa história se passa em 4 noites aí na cidade de São Petersburgo, que dá todo um clima mágico e romântico para essa história, porque são 4 noites de verão nessa cidade, que é incrível. Então ele dá todo aquele panorama ali romântico para essa história, que talvez não seja tão romântica assim. Esse livrinho, ele não traz para nós o caminho tradicional dos finais felizes que a gente está acostumado a encontrar nas histórias de amor, mas ele nos faz refletir bastante sobre a idealização do amor, sobre a idealização da pessoa certa, sabe? E faz a gente pensar muito também e refletir sobre a solidão. Mas por que eu indico esse livro para você que é uma mulher romântica, já que esse livro não tem um final feliz, mas ele tem toda a vibe de romance? Essa ambientação e esse personagem, que é muito romântico, dão uma aura muito grande de romance a esse livro. E mesmo que o final, talvez, aí você vai precisar ler, não seja tão feliz, ele é igualmente romântico e igualmente para aquelas moças que são bastante sentimentais e bastante emocionadas. Eu li esse livro e eu amei, e por isso que eu estou te indicando aqui como um livro que uma moça romântica vai gostar de ler. E para exemplificar o romance aqui nesse livro, eu vou ler para você um trecho que eu separei dessa história. Oh, se soubesse como o coração transborda de amor e como ele pode ser feliz por um instante só. O próximo que eu escolhi não poderia ser outro que não Orgulho e Preconceito, porque toda boa romântica precisa ler Orgulho e Preconceito pelo menos uma vez na sua vida. Esse é um dos romances mais icônicos da literatura, protagonizado pelo casal Darcy e Elizabeth. E o amor nasce entre eles do orgulho e do preconceitos que eles têm um pelo outro. E aí essa relação evolui e vira uma relação muito profunda e sincera. E além desse lindo e maravilhoso romance, a gente tem muitas críticas sociais aqui nesse livro, muito envolvendo casamento, mulher, e isso tudo é muito importante para nós, românticas, que adoramos ler sobre os romances. Hoje, na atualidade, existe um plot chamado Enemies to Lovers, e eu poderia te dizer que esse é o Enemies to Lovers dos livros clássicos. Se você gosta de um bom casal cão e gato, mas que no final tem muitas cenas incrivelmente românticas e sinceras e fofas, esse livro é pra você, minha amiga. O nosso querido Mr. Darcy é o romântico mais favorito aí da literatura. E a sua declaração de amor a Elizabeth é uma cena icônica e imperdível. Por isso, se você é uma moça romântica, eu te indico Orgulho e Preconceito para matar o seu desejo aí de romance. E para te provar que esse livro é uma delícia de romance, eu vou ler para você um dos meus trechos favoritos. Em vão tenho lutado, nada consigo, não posso reprimir meus sentimentos. Permita-lhe dizer-lhe que a admiro.
e a amo ardentemente. O próximo é um casal icônico da literatura, que se você não leu, você conhece a história, pelo menos aí por cima, que é Romeu e Julieta. Se você é romântica, se você é intensa, se você é sentimentalista e emocionada, você precisa ler Romeu e Julieta. Mesmo que você ache que já conhece essa história por outras adaptações aí, você precisa conhecer essa história escrita pelo nosso querido Shakespeare. Esse livro aqui nos faz conhecer o maior símbolo de tragédia romântica que a gente pode conhecer. Porque aqui nós temos dois jovens que se apaixonam perdidamente à primeira vista, mas eles são de famílias rivais. Como eles são jovens, o que a gente pode esperar de dois jovens se apaixonando é muita intensidade, porque eles se apaixonam loucamente, intensamente, e eles se declaram em toda a história, e nós temos os diálogos mais icônicos do romance nessa história aqui, porque a gente consegue sentir toda a intensidade desse amor que esses jovens nutrem um pelo outro. E por causa desse amor, eles desafiam as suas famílias que são rivais. Essa é uma peça de Shakespeare que a gente pode se apaixonar ao longo de toda a história, porque é marcada por diálogos intensos, apaixonados, adocicados, e você vai se apaixonar junto com esses personagens. Mas, além desse amor muito intenso e belo, a gente pode ver em paralelo como pode ser destrutivo quando ele passa um pouco do ponto, quando essa paixão é muito arrebatadora. Então a gente pode ver aqui, a gente já sabe, porque esse livro é um classicão da literatura, que é uma tragédia. Mas, minha amiga, você que é apaixonada, que é romântica, que é fofinha, você vai amar acompanhar essa tragédia aqui, porque você vai se apaixonar junto com os personagens. E para exemplificar o quanto essa história é romântica e trágica ao mesmo tempo, eu vou falar pra vocês uma frase icônica dessa história. Com um beijo, eu selarei minha sina eterna. E o próximo que eu escolhi é um queridinho do meu coração, que é Norte e Sul. Norte e Sul a gente pode considerar um orgulho e preconceito vitoriano em meio a indústrias e a cidade grande. Margaret Hale é uma jovem de classe média ali que se muda do campo para a cidade. E na cidade industrial onde ela chega, ela conhece Mr. Thornton, um dono de fábrica. A relação desses dois começa e desenvolve-se em meio a muitos desentendimentos, muitas tretas, muito bate-boca, porque Margaret, ela é uma defensora ferrenha dos trabalhadores de fábricas ali, dos menos abastados. E o Mr. Thornton é o dono das fábricas. É um dono de fábrica, então ele é o empregador que Margaret defende os empregados. Entre muitos conflitos e desentendimentos, nasce um respeito mútuo entre eles dois. E Margaret tenta mostrar para Thornton que, mais do que prejudicar os trabalhadores, ele pode ser um grande ajudador e que eles dois podem se ajudar mutuamente. Os trabalhadores ajudar o seu patrão e o seu patrão ajudar os trabalhadores. Esse é um daqueles livros em que o mocinho se apaixona primeiro. E é muito gostoso de ler se você é uma romântica e que gosta de um Enemies to Lovers e também que gosta de quando o mocinho se apaixona primeiro. Essa é a pedida perfeita. Eu acredito que aqui está, nesse livro, uma das declarações de amor mais bonitas que eu já li, porque ela é sincera, ela é simples, ela é muito fofa. E para exemplificar isso para vocês, eu vou ler uma frase que eu amo desse livro. Um cavalheiro pode amar alguém tanto quanto quiser, mas se ele não consegue convencê-la a retribuir seu amor, ele tem que suportar sua dor em silêncio.
E para finalizar essa lista, eu vou te indicar o romance de Tristão e Isolda. Essa é uma das histórias mais antigas e conhecidas da literatura ocidental. E ele é nada mais, nada menos do que um romance medieval que influenciou aí muitos outros romances que a gente já conhece da literatura. Tristão e Isolda se apaixonam perdidamente depois de acidentalmente terem bebido uma poção do amor. Mas Isolda está comprometida com outra pessoa e essa outra pessoa é o rei Marcos. Vocês já podem imaginar a treta romântica que vai dar nessa história, né? Então eles vivem aí esse amor perdidamente e proibido que é cercado de confusões e tragédias pelo caminho. Mas o amor que eles sentem um pelo outro é eterno. Então, vocês já podem imaginar o que vai acontecer aqui nessa história. Mas é uma das histórias mais românticas e tristes que eu já li. Inclusive, sempre que eu falo sobre esse livro, eu falo, eu nunca vou reler o romance de Tristão e Isolda. Apesar de ser uma romântica, essa história, ela é muito regada a essa coisa do amor proibido e das tragédias. Se você é uma romântica, assim como eu, você precisa ter esse romance aí na sua bagagem, levando em consideração que ele é um dos mais antigos romances escritos, é um romance medieval, então você precisa ter aí no seu repertório para você indicar também romances aí para as suas amigas que também são românticas. Então, eu também separei uma citação desse romance para você ter o gostinho de como esse romance é açucarado e intenso. Desde que te vi, foste minha vida e meu destino. Te amar é tudo o que sei. Então essas são as minhas indicações para você que é uma moça romântica. Então vamos recapitular a lista de indicações. Nós temos Noites Brancas, de Dostoiévski. Nós temos Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Nós temos Romeu e Julieta, de Shakespeare. Nós temos Norte e Sul, ou Margaret Hale, de Elizabeth Gaskell. E nós temos o romance de Tristão e Isolda. Então me conta aí qual desses romances você já leu e você indica muito. E me indique algum clássico aí bem romântico que você já leu, para que eu possa ler também, porque eu também sou uma romântica. Eu espero que você tenha gostado dessas indicações que eu deixei aí para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui, que me ajuda muito que esse vídeo chegue a outras mulheres românticas. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque aqui tem muitas indicações, principalmente de literatura clássica, literatura inglesa e romances vitorianos. E eu te vejo por aqui. Um beijo e tchau!